Olá! No mês em que se comemora a consciência negra, encontramos vários desafios pela frente para combater a desigualdade e o preconceito. Preocupada com o assunto, a Assembleia Legislativa de São Paulo lançou recentemente uma frente parlamentar com o objetivo de debater a cultura e o movimento negro através das religiões de matriz africana. A gente vai falar do assunto nessa edição do Alesp em Pauta e os nossos convidados são a Ana Laura, militante do Movimento Negro, integrante do Movimento Pretas do PSOL, e David Dias, que é pai de santo, fundador do movimento Terreiro Resiste, palestrante e também mestre em ciência da religião. Muito bem-vindos. Vou começar pela Laura. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em falar conosco na Rede Alesp sobre esse assunto que é tão importante, né? É muito fundamental, né? A gente está no mês da consciência negra, o famoso Novembro Negro, e é uma perspectiva importante, inclusive, falar sobre as nossas culturas, mas as nossas identidades a partir das religiões de matriz africanas. Perfeitamente. David, muito obrigado pela sua presença conosco aqui para discutir. Você que vai ter esse olhar científico também para falar e histórico, né? Do quanto as religiões de matriz africana ensinam para nós, mas a gente ainda precisa, muitas vezes, combater o preconceito. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em poder contribuir um pouco com esse discurso, poder contribuir um pouco com o aprendizado dessa comunidade que nos assiste hoje, para que entenda melhor o que vem a ser intolerância, o que vem a ser racismo, o que é, a partir do lugar da ciência e do terreiro, aquilo que a gente é acometido enquanto racismo religioso e quais são as prerrogativas que nos permitem com que a gente possa combater toda essa violência. Perfeitamente. E para a gente falar, infelizmente, dessa violência que acontece, o número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou mais de 100% nos últimos anos e as denúncias mostram que o alvo principal são as religiões de matriz africana. De acordo com uma pesquisa coordenada, então, pela Rede Nacional de Religiões de Matriz Africana, passou de 583 em 21 e para 1.200 casos em 2022, uma média de 3 casos por dia. Ana Laura, pergunto a você, qual é o grande desafio? A gente tem essa coleta maior de denúncias, porque a gente tem talvez uma preocupação e um olhar maior em relação a esse assunto, mas o quanto falta ainda para a gente combater de fato esses casos? Eu acho que tem um problema que é anterior, que é um problema que é pautado no racismo e no fundamentalismo religioso, que vem fazendo inclusive com que esses ataques aumentem. A gente percebe também que esses ataques eles têm muita ligação com formas milicianas, criminosas de organização, com formas inclusive de fazer com que as pessoas, né, as lideranças, os pais de santos, eles sejam afastados dos seus espaços, dos seus terreiros, de destruição, de ataques cotidianos psicológicos, simbólicos, e que faz com que também, né, se haja uma revolta. Então as denúncias, o aumento das denúncias também é uma demonstração de que as pessoas estão cansadas, então elas estão indo denunciar, mas que ao mesmo tempo ainda não conseguimos passar das denúncias, né? Não temos resoluções, não temos um avanço para saber qual que vai ser a política real que esse Estado vai cumprir para impedir que esses ataques continuem acontecendo. Maravilha. Então a frente parlamentar ela vem nesse sentido também, para que a gente possa debater esses assuntos das violências que as nossas comunidades estão sofrendo e fazer esse enfrentamento de uma forma organizada e coletiva. Eu quero trazer esse assunto mais adiante em relação à representatividade negra que a Alesp tem hoje, que avançou bastante, ainda precisa avançar muito, mas já é muito significativa. Você comentava nos bastidores sobre a junção de vários parlamentares negros para formar essa frente e ter essa preocupação. A gente vai discutir isso ao longo do programa. Eu quero contextualizar mais alguns dados, David, porque o estado de São Paulo é recordista, né, nesse número de denúncias, seguido do Rio de Janeiro, da Bahia, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. O que representa ter um terreiro e coordenar um movimento de terreiro no estado que mais tem casos de intolerância religiosa e que tem como principal alvo as religiões de matriz africana? São várias camadas, Marcela. A gente deve pensar que, antes de mais nada, nós estamos aqui pensando o primeiro trimestre, só o primeiro trimestre. Se nós olharmos o primeiro trimestre de 2023, nós tivemos notificações de todo 2022. Ou seja, um aumento de 100% só nos 3 primeiros meses desse ano. Então é um levantamento preocupante, é um levantamento alarmante, mas a gente tem um hábito de dizer nada de novo.
Porque a gente sempre se depara com todos os anos com um crescimento avassalador da destruição dos terreiros. Predominantemente na região urbana de São Paulo, a gente tem ali as religiões de matrizes africanas alocadas entre Umbanda e Candomblé, ora Quimbanda e outras vertentes das matrizes africanas. É importante que se diga que matrizes africanas são plurais. Então, compreender a matriz africana é necessário pluralizá-la para nós entendermos que uma África não é um país, não é uma coisa só, e matrizes africanas, culturalmente, religiosamente, em tantos outros aspectos, também são plurais. Estar à frente de um terreiro, de Umbanda, hoje, na capital, mais precisamente ali na região do Ipiranga, é viver 24 horas em alerta. E mais do que viver em alerta, é viver 24 horas com medo. Por quê? Desses boletins de ocorrência que são analisados, a gente não conta aí as subnotificações. E mais, dessas notificações e desses boletins de ocorrência, a gente não contabiliza quais de fato se transformaram em um inquérito. Então, olhar para isso é olhar para um questionamento importante. Será que o que a gente precisa é a criação de leis, a constituição de uma infinidade de leis, desde aquela que parte de 1988, da Carta Constituinte que versa a liberdade de culto, ou o que a gente precisa é a execução das mesmas? Ou o que a gente precisa é, de forma enérgica e eficaz, fazer com que tanto o judiciário, que é uma ponta, quanto o braço armado do Estado, entendam o que de fato vem a ser essa discriminação, essa violência que é recorrente para com os terreiros. E é importante que se analise outra coisa. Quando a gente fala sobre as notificações, nós ainda assim estamos observando a ponta do iceberg. Nós ainda estamos olhando aquilo que chegou até o extremo de uma oficialização criminal. O boletim de ocorrência, aquilo que registra o ataque. Mas boa parte das violências, quiçá a maioria delas, não são essas que vão para os boletins de ocorrência. A maioria das violências são sistêmicas, são ideológicas e partem dos mais diversos lugares, desde um vizinho da comunidade tradicional de terreiro, que é um território que deve ser preservado, tão quanto a fala de um político fundamentalista que destitui os valores das comunidades de axé. É um desafio muito grande, de fato. Agora, o quanto isso, Ana, aqui dentro da Alesp está sendo trabalhado com esse movimento coletivo e ter a frente como uma base que vai poder discutir esses casos, infelizmente, de violência, mas também a questão da conscientização, da informação, de trazer mesmo para as outras pessoas o quanto é importante e bonito cultuar e ter no Brasil. Eu acho que o terreiro ele é um quilombo vivo. Né? Ele é uma representação forte e a gente tem que garantir a preservação desse culto, como o David disse, é constitucional. A gente tem quase 100 deputados, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só que se você fizer uma conta de quantos deputados ou deputadas se importam com essa pauta, é uma conta que ela deve caber na palma da minha mão. Então, o que a Assembleia Legislativa de São Paulo está fazendo em torno da defesa das comunidades de matriz africana é muito pouco. Muito pouco porque a gente não tem perna o suficiente para conseguir fazer com que esse espaço seja representativo para o nosso povo. A gente está aqui fazendo essa luta, essa batalha, porque estamos aqui representando todas as nossas comunidades, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não conseguimos fazer coisas para além, porque a gente precisa ainda de uma grande força de mobilização dos movimentos, dos terreiros, para entrar dentro desse espaço e fazer essa pressão. Para que as políticas públicas, para que as leis que já existem, para que tudo que a gente já tenha já de direito seja nosso de fato. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é fundamental. Eu não acho que esse espaço ele vai ser um espaço que ele vai ser transformado dessa forma. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a romper com algumas barreiras, a gente começa também a fazer uma transformação mais radical. Que é isso que o nosso povo precisa. Porque a gente está muito pautado também, né? Como é que, por exemplo, um terreiro é abordado hoje e uma igreja é abordada por conta da lei do silêncio? Como é que uma mãe de santo, ou um sacerdote, ou até mesmo um budista, como eles são abordados? Totalmente diferente.
A gente teve, na audiência que a gente fez da Frente Parlamentar, um relato muito impactante, que foi da mãe Bárbara, que teve o seu terreiro, a sua comunidade atacada porque foi fazer um rito, né? Algo que fazia parte ali do seu ritual, da sua forma de fazer, e foi atacada por um senhor que se achava no direito, um homem branco, que se achava no direito de ser o dono da rua. Nós temos direito de fazer os nossos despachos. A mãe Bárbara tinha o direito de fazer os despachos dela, mas ela não teve auxílio do Estado, ela não teve auxílio da polícia, ela não teve auxílio de outros setores desse governo. O que teve foi uma solidariedade das comunidades, dos nossos terreiros, das pessoas que estão na luta, e daqueles e daquelas que estão fazendo essa batalha cotidiana, inclusive aqui. O que teve foi essa solidariedade. Mas qual que é o poder político mesmo que a gente tem, que foi ali e auxiliou para que ela não sofresse aquela violência? Então a gente está passando por um período difícil, que é um período, inclusive, de que a gente precisa romper essas barreiras. E eu acho que isso tem a ver também com a organização que a gente está fazendo nesse período, né? Acho que a gente estava comentando sobre as possibilidades dos canais de denúncias, sobre como a gente conseguiria fazer com que eles avançassem. Tudo isso precisa de investimento. E eu não acho que num governo como que a gente está vivendo aqui no estado de São Paulo, a gente consiga ter uma prioridade para as nossas comunidades. E isso precisa ficar muito nítido. A gente vai falar de orçamento, então, me lembra para a gente tratar desse assunto aqui, porque estamos vivendo esse momento, né, de pensar o orçamento com as emendas aí dos parlamentares, para a gente indicar, então, na lei orçamentária votada no final do ano aqui pela Assembleia Legislativa. Agora, David, desses tantos desafios que são enfrentados, conta um pouco da história, para a gente poder contextualizar. Você falou, né, sobre a diversidade das religiões de matriz africana, entre a religião candomblé, a Umbanda. Conta um pouco para a gente poder entender como o seu terreiro, por exemplo, se identifica, os trabalhos que vocês fazem. A gente sabe que o trabalho social muitas vezes é muito forte. Quero entender um pouco dessa sua realidade e o quanto vir à Alesp, participar também desse movimento político, ajuda a dar voz a pessoas que muitas vezes sofrem com esse relato, por exemplo, que a Ana trouxe para a gente aqui, e que ficam paralisados com medo, né? Mas esse medo precisa ser enfrentado com decisões enérgicas. Queria ouvir você em relação a isso. Eu vou começar do final da sua fala, muito importante. A gente criou um conceito de dar voz, né? As comunidades de terreiro, elas já têm voz. Talvez o que a gente precise reestruturar é a ideia de dar voz para dar ouvidos. Quem é que fala e quem é que não é ouvido? As comunidades de terreiro têm o seu discurso próprio há anos. Os nossos mais velhos, como a gente costuma dizer, já falavam muito sobre resistência e reorganização social a partir das comunidades tradicionais de terreiro. A grande questão é que hoje, aqueles que precisam ouvir desses clamores já não ouvem mais. Já tem um outro foco de interesse, se que dá pra gente dizer que um dia os terreiros já foram ouvidos, a súplica dos terreiros já foram ouvidas. No meu caso, eu sou um sacerdote, sou um babalorixá de um terreiro de Umbanda, localizado, como eu já disse, no Ipiranga, e lá nós temos uma rotina, que ela é diária. Então, de domingo a domingo, nós estamos recolhidos, nós estamos realizando cultos, sejam eles internos, voltados a atendimentos particulares, e 1 a 2 vezes na semana a gente abre para que a comunidade local acesse esse espaço e entenda de forma natural como que funciona um terreiro de Umbanda. Então, no meu caso, às terças-feiras as pessoas vão para assistir a gira, que é aquele rito que acontece semanalmente, onde aquela cura espiritual, e é importante utilizar esse termo aqui, cura espiritual, visto que também é criminalizado, né? Se a gente falar sobre a tentativa de criminalização dos terreiros de Umbanda e Candomblé, também versa a partir da ideia de curandeirismo, uma lei discriminatória que não foi criada ou observada pelas tradições religiosas de matriz africanas. Então, olha só. E aí, é nesse lugar que o terreiro ocupa, a relação com a comunidade se torna um espaço biopolítico-social, um espaço biopsicossocial, um espaço de sociabilidade, de tratamento psíquico que, vale ressaltar, segundo a ONU, a religião se torna a base fundamental para a saúde do indivíduo.
Quando a gente fala de religiões de matrizes africanas, é importante que se diga que o termo religião não dá conta de abranger a cultura de matriz africana, e quando pluralizada, falando sobre Umbanda e Candomblé, não se dá para definir a Umbanda, por exemplo, somente como religião. A Umbanda é uma cultura porque ela atravessa todas as questões do termo e do conceito religião, e ela parte do princípio da constituição identitária. Ou seja, aquele que está no terreiro não está somente, única e exclusivamente, pela religião. Ele está porque aquilo faz parte da sua vida. Ali as pessoas vivem. O terreiro de Umbanda é um lugar de construção de identidade, que é o que eu vou chamar de identidade de axé. Então, nem sempre quando nós estamos em um terreiro de Umbanda, nós estamos, como se diz na sociedade, rezando ou praticando religião. Nós estamos vivendo. O espaço afro-brasileiro de matrizes africanas, tal qual a Umbanda, o Candomblé, é um espaço de reconstrução de existência. Então são esses espaços que contribuem para a sanidade da comunidade do entorno. São esses espaços que reúnem e reconstroem a ideia de família a partir da prerrogativa do pai e da mãe de santo. A partir da prerrogativa do filho e da filha de santo. São aqueles que se tornam membros de uma nova família. Então, não é só quando nós estamos fazendo religião que nós exercemos a função relacional entre si. Pelo contrário, quando nós não estamos fazendo religião, nós também estamos fazendo Umbanda. A gente continua fazendo Umbanda porque é um espaço de sociabilidade. Então, os terreiros constroem esse lugar. É importante isso. Então, quando as comunidades são violentadas, não é somente a religião que é violentada, não é somente a instituição que é violentada, são as famílias que são violadas. É esse recriar que é muito importante para as comunidades negras, esse recriar familiar que é violado. E aí, de novo, quem é que precisa ouvir isso? Porque as pessoas já estão falando, sabe? Esse é o princípio básico para que a gente entenda o que vem a ser, de fato, as religiões de matrizes africanas. São lugares de reconstituição negra de identidade de axé. Muito bom poder aprender com você, então. E eu acho que quem está acompanhando a gente também. Essa discriminação, a gente falou muito sobre leis, né? Eu quero trazer aqui algumas leis que a Assembleia Legislativa votou e aprovou e que são, de fato, legislações vigentes no estado de São Paulo, mas que talvez a regulamentação ainda precise acontecer na prática diariamente com canais mais elaborados de denúncias e também com esses casos, né, que são extremamente violentos, acompanhados aí pela Justiça e pelas autoridades policiais. A lei de 2021 regulamentou o livre direito à crença em todo o estado de São Paulo e sem qualquer interferência ou impedimento à realização de cerimônias, cultos a todas as religiões. Acho que na época da aprovação dessa lei, eu me lembro muito bem de se falarem muito sobre a mesma coisa que a gente está conversando aqui, né? Quando o projeto foi proposto e quando ele veio a se tornar lei, se falava muito e o foco era sempre que a intolerância estava sobre as religiões de matriz africana. Antes, em 2014, o estado de São Paulo escolheu um dia para comemorar a liberdade religiosa, que é o dia 25 de maio. E em 2019, a deputada Leci Brandão também aprovou uma legislação para o estado de São Paulo que trata da aplicação de multas que podem chegar a R$ 87 mil, segundo o texto da lei, para práticas e atos discriminatórios em virtude da crença. Ana, o que significa a gente ter essas legislações e o quanto a gente ainda precisa avançar, inclusive com o trabalho da frente? Acho que todas essas leis, elas foram constituídas porque existe uma demanda muito grande. Mas que, ao mesmo tempo, a gente tem uma lei federal, né, a 10.339, que fala, nem sei se eu falei certo essa, mas que fala sobre educação afro-brasileira dentro das escolas. Sim. Essa é uma das leis mais importantes para nós. Porque a partir disso, a gente teria ali, a partir da fundação da nossa base, da nossa construção, que é dentro da escola, que a gente começaria a ter, a blindar cada vez mais o que é o racismo, o que é o machismo, o que são as violências, o que são as intolerâncias. Mas que se a gente não consegue nem aplicar essa lei, que é histórica do movimento negro, imagine a gente que está num setor de
Vulnerabilidade. Vulnerável, que a gente está muito vulnerável. E você tem essa atuação na educação popular, conta pra gente um pouco como é diferenciado, eu vou chamar, essa formação popular, negra, periférica, cultural, que está tentando ir na contramão, talvez, da escola tradicional, que não encontrou métodos, professores adequados para ensinar e colocar essa legislação federal em prática. Então, eu faço parte da Rede Emancipa, que é esse movimento social de educação popular. A nosso intuito, a princípio, é de colocar jovens para a universidade, para prestar Enem, vestibular. Mas a gente está cada vez entrando num campo que é um campo de ser reforço da escola, da educação básica, da educação do ensino médio, por tanta defasagem, né, que a escola vem tendo no último período. Inclusive esses debates, né, sobre como a gente pode olhar para essa sociedade, como que a gente pode se tornar um cidadão, é um debate que dentro da escola se tinha muito com a autossociologia, mas hoje não se tem mais. Como é que a gente faz esse debate agora? Se nem mais sociologia a gente está conseguindo ter dentro do espaço de aula. A gente está passando por um período muito difícil. E foi um período que ele tem a ver com os últimos 4 anos, tem a ver com o período que a gente está vivendo agora no estado de São Paulo, com esse governo, que é um governo que ele tem uma identidade de fazer com que as escolas, sim, permaneçam precarizadas. Porque quando você corta o orçamento da educação, você está fazendo com que a escola seja mais precarizada. E aí não adianta eu construir ou estar num movimento social de educação e a gente construir vários outros movimentos, porque o que a gente precisa mesmo é de que a escola seja de qualidade. E eu também construo, né, a partir do Emancipa, que é o Emancipaxé, que é esse movimento de articulação com povos de matrizes africanas, que faz esse debate dentro dos terreiros também. O debate social, o debate político, que traz uma visibilidade também para que as nossas comunidades não se isolem, né, mas que sim, coloquem para fora o que tem de mais violento dentro desses espaços, que é o que vem de fora, na verdade, né, que é a gente se esconder. Sim. Infelizmente, hoje, por mais que a gente tenha possibilidades a partir da comunicação ou possibilidades a partir da gente se organizar para poder estar mais unido e se proteger, né, que é um pouco do que a gente chama desse processo de quilombagem ou aquilombamento, a gente ainda segue sendo assassinado, a gente ainda segue sendo violentado e é isso que a gente precisa lutar contra. Mas o que o Estado hoje pode fazer? O que a população pode fazer? A população está numa ebulição muito grande. Existem muitas forças, principalmente das nossas comunidades, foi uma representação disso na última audiência, que veio e teve ali o intuito de, vamos sim enfrentar isso, mas a gente não pode ficar à mercê apenas das nossas energias, porque se tem políticas públicas que precisam ser implementadas, se tem canais que precisam ter investimentos para que essas políticas possam ser implementadas, o que a gente precisa? Eu acho que a coisa importante né, no próximo período, será que o governador, vai ter essa intenção mesmo de fazer esse orçamento, esse investimento, pelo menos na educação? Eu estou vendo muito difícil, eu acho que vai ser muito difícil. E a gente tem um processo difícil também aqui para enfrentar no próximo período, que é um processo que faz com que essa discussão sobre o orçamento seja uma discussão apenas pautada para o que eles estão e desejam fazer. Mas está se escutando o povo para pensar esse orçamento? Está se ouvindo as comunidades? Está se ouvindo a população negra, periférica, que está agora morrendo por conta das enchentes? Por conta desse clima que está agora devastando, né? A gente está vivendo um processo de exclusão muito grande e, ao mesmo tempo, a gente percebe que não se tem não se tem política pública pensada para nós, a não ser que a gente pense. Porque esses projetos vêm a partir de deputados negros, esses projetos vêm a partir de deputados que são de religiões de matrizes africanas. A gente protocolou aqui na Lespia, o Movimento Pretas, o dia Mãe Bernadette de luta e defesa das lideranças quilombolas e de matrizes africanas. Mas eu não sei, eu não tenho certeza se aqui esse espaço vai aceitar com que esse projeto seja protocolado.
É muito difícil, né? Num espaço onde a gente vê as instituições racistas perpetuarem, continuarem perpetuando o racismo. A gente precisa combater, certamente. Agora, David, dentre tantos desafios, essa institucionalidade pede, né, cada vez mais, inclusive, essa presença negra para poder pautar, de fato, as prioridades e consolidar esse protagonismo, como você já falou, né? E essa voz que já existe, que muitas vezes a gente precisa escutar para colocar, de fato, em prática, né, as políticas públicas que vão de encontro a essa necessidade das pessoas que estão inseridas no movimento negro e que estão inseridas nos movimentos periféricos e que estão inseridas no movimento das religiões de matriz africana. Eu quero continuar falando mais sobre esse assunto com vocês, mas depois do intervalo, porque agora a gente faz uma pausa no Alesp em Pauta e volta daqui a pouquinho. De volta com a Alesp em Pauta, hoje falando sobre as religiões de matriz africana e uma frente parlamentar muito especial que foi lançada recentemente aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e que quer debater junto, né, do pessoal que vive aí as religiões de matriz africana, aqui com a Assembleia Legislativa e os nossos parlamentares, políticas públicas, medidas para melhorar, para favorecer esse grupo que é tão importante para a nossa cultura, para a nossa história, mas que muitas vezes é violado, é violentado e a gente precisa combater isso. Para essa conversa a gente recebe a Ana Laura do Movimento Pretas, aqui da Assembleia Legislativa, ela que é militante política e está com a gente junto nessa conversa, e também o David Dias, pai de santo do terreiro Aruanda, no Ipiranga, São Paulo, também está ajudando a gente a entender melhor esse assunto. Eu estou aqui, mas para aprender junto com vocês mais sobre esse assunto. E quero voltar com o David sobre o que a gente falava no bloco anterior, essas medidas, essas alternativas, essa representatividade que a Alesp tem e está começando a construir mais efetivamente, o quanto elas, de alguma maneira, chegam, né, no terreiro e de que forma o terreiro também vem participar dessas cerimônias, desses ritos aqui na Alesp, mas também dessa conversa, dessa construção política mesmo. O quanto vocês fazem essa troca e, além disso, eu queria te perguntar o quanto isso, de alguma maneira, fortalece o movimento e possibilita que haja esperança. Esperança, né? Acho que essa é a palavra que todo mundo aqui está buscando, né? Esperança, tanto a gente quanto o telespectador. Mas é curioso, as culturas de matrizes africanas sempre tiveram relação com a política. Sempre. Há uma defasagem nesse relacionamento, vez que em algum momento urge a ideia de que religião e política não se misturam. Sim. E aí, voltando um pouco sobre aquilo que nós falamos no bloco anterior, Umbanda nunca foi única e exclusivamente religião. Sempre foi um movimento cultural em que religião, se é possível dizer, faz parte. É imprescindível dizer que em alguma esfera, religião, visto que esse termo garante na nossa sociedade direitos, mas não dá conta da totalidade cultural da Umbanda. Sim. Ainda assim, não é novidade para os terreiros se relacionarem com o poder público. Se a gente pensar que em 1980 já haviam mães de santos se relacionando com o poder público, fazendo seus manifestos. Se a gente pensar no começo do século XXI, no começo do século XX, já havia essa relação entre as religiões de matrizes africanas e o poder público. A questão é, a esperança se dá no momento em que a gente consegue articular a comunidade de terreiro para entender que a política se faz necessária para a preservação dos nossos valores, vez que esses valores estão em xeque no momento atual. E cada vez mais, visto o avanço do discurso fundamentalista, por outro lado, como a gente sempre diz, quando a opressão avança, a resistência se articula. Então hoje nós estamos frente a uma opressão muito forte,
contrária às nossas demandas, contrária ao nosso povo. E pelo nosso lado, a resistência busca se articular, fazendo com que desde as crianças entendam da necessidade de trazer o discurso político para dentro do terreiro, de se importar e fazer diferente do que se propõe a sociedade brasileira, que é esse rechaçamento da política. A gente tenta fazer com que o terreiro entenda da necessidade de perpetuar um relacionamento com o poder público, com as políticas, com uma agenda que garanta a sobrevivência para o povo de terreiro, mas também existência. E fazendo isso, a gente traz o terreiro para entender melhor, in loco, esse discurso pautado pela política, que é, no caso, por exemplo, o lançamento da Frente Parlamentar e as discussões a partir das assembleias públicas que a própria frente tem feito aí. A gente, conforme pode, traz o terreiro para assistir tudo isso. Óbvio que há um movimento inverso também, em que, atualmente, alguns deputados, alguns parlamentares também se interessam, visto que o terreiro também é formado por famílias e por pessoas. Então também se interessam por essas pessoas que fazem parte dos terreiros e vão até os terreiros ouvir quais são as nossas necessidades, quais são os nossos problemas, as problemáticas que envolvem os terreiros de zona rural, os terreiros de zona urbana, e a gente, a partir disso, tenta, pelo menos tenta, construir um diálogo para que isso se torne um projeto, para que isso se torne lei, para que isso, de fato, se torne eficaz às comunidades de matrizes africanas. Maravilha. Ana, você falou da irmã Bernadette, ela é muito representativa, mas é muito triste que algumas pessoas só tenham conhecido a irmã Bernadette depois das notícias em relação à tragédia que aconteceu com a realidade em que ela vivia. Mas ela fazia parte desse movimento de luta, que não é de hoje, e muito nos orgulha em ter mulheres pretas que resistem. O quanto isso é significativo para você, pessoalmente, e para a sua luta também? Nossa, é muito impactante, né? Eu sou do PSOL, a gente perdeu uma lutadora que foi a Marielle. Sim. Então, enquanto uma mulher negra, a gente já percebe que esses ataques têm a ver também com o nosso gênero, com a nossa raça, com a nossa identidade. E as pessoas não entenderem que a morte da Yá Bernadette foi tão quanto impactante para nós quanto a morte da Marielle, é muito difícil também. Porque a Yá Bernadette, ela não morreu porque ela era apenas uma liderança de matriz africana, mas ela morreu porque ela é uma lutadora quilombola. Sim. Ela morreu porque ela defendia o território dela. Ela morreu porque um corpo de uma mulher preta é mais vulnerável. Ela foi assassinada por conta disso. E perceber isso nos causa muito impacto e medo também. Porque o lugar que a gente está aqui, quem disse que a gente consegue garantir as nossas seguranças? Eu sou uma mulher preta que estou andando todos os lugares desse São Paulo, assim como as minhas companheiras, a Mônica, a Rose, a Najara, a Letícia e a Karina. Estamos andando em todos os lugares, mas quem disse que a gente tem garantia da nossa segurança? Mulheres negras estão sempre à frente desses processos de luta, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que estar no front é você também estar com o peito aberto para que essas violências aconteçam. E aí vocês estavam falando de esperança, né? E eu tenho muita esperança que a gente consiga, de algum momento, fazer com que essas estruturas elas se abalem com essas mulheres negras. Aqui a gente está vendo já sendo abalado a partir do momento que mulheres negras entraram dentro desse espaço. Homens negros também são muito fundamentais, porque a gente sabe que a maioria dos homens negros estão encarcerados. Estão encarcerados, estão nas ruas, estão fora da escola. A gente percebe isso. Mas existe uma potência gigantesca na organização da luta negra no Brasil, que é uma potência que ela tem a ver com a nossa vontade de enfrentar o que foi o período da escravização que ainda é nesse sistema que a gente vive hoje. E eu acho que, num próximo período, a gente pensando no futuro, e eu espero também que a gente já consiga superar algumas dessas debilidades que são causadas por esse sistema, que é o racismo, que é o machismo, que é a LGBTQ-fobia,
E eu acho que a gente vai conseguir superar a partir desse movimento de tantas outras mulheres negras que se inspiram nessas lutadoras, mas que podem fazer um processo de revolta mesmo e conseguir transformar suas realidades. De mudança, né? De uma mudança mais efetiva. Você falava sobre os desafios, né? Em não se sentir segura, a gente contextualizava no começo desse programa alguns números da violência e da intolerância religiosa que atinge, então, os povos de terreiro, vou chamar assim, 6 em cada 10 vítimas são mulheres. Então, as mulheres também são as mais atingidas por essa violência, né? Porque muitas vezes são elas a liderança daquela comunidade, a liderança do terreiro, né? Então, ela com certeza é um grande alvo. Pergunto a você, David, o quanto, por outro lado, você falava da identidade, da construção e muitas vezes do reencontro de uma pessoa que vai ao terreiro e se reencontra com a sua história, com a sua ancestralidade e não só com esse culto diário que ela tende a buscar para o espírito, mas mesmo para a forma como ela quer se ver na sociedade. O quanto isso é forte que você, como uma liderança religiosa, observa do ponto de vista coletivo, mas também individual? Bom, pensar esse indivíduo que se reencontra é inevitavelmente olhar para os propósitos dos terreiros de Umbanda, que tem como foco resgatar a ancestralidade negra daquele que se aproxima desse espaço que é ancestral. Quando a pessoa vai para um terreiro, e aí agora eu quero fazer um recorte das pessoas negras, ali ela tem a oportunidade de rever um ancestral que, na maioria das vezes, ela não teve acesso, visto que as pessoas negras têm uma taxa de mortalidade bem diferente das pessoas brancas. Então, pessoas negras morrem mais cedo, pessoas negras são acometidas a doenças muito mais cedo. As taxas de suicídio das pessoas negras são mais elevadas. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa negra da minha idade, eu tenho 40 anos, dificilmente a gente tem uma pessoa negra que conheceu para além do avô e da avó. Diferente das pessoas brancas que, além de conhecerem os seus bisavós, as pessoas brancas têm um negócio que as pessoas negras não têm, que é o nono. O nono. As pessoas negras não tiveram acesso a essa ponta da árvore genealógica. As pessoas negras não tiveram acesso e jamais você vai ver uma pessoa negra buscando o passaporte africano. As pessoas brancas buscam outra nacionalidade, ou melhor, buscam a sua origem a partir do passaporte. O passaporte italiano, o passaporte espanhol, português. E as pessoas negras restituem sua identidade, sua raiz, sua história a partir do terreiro. É no terreiro que baixa o preto velho e diz: meu filho, você não me conheceu, mas da sua história eu conheço ela inteira. Vê que sou eu, seu avô, que tive com o seu pai, que participei desse momento de vida. Então, esse caminho que você vive hoje é um caminho que eu vivi e posso te dar uma condição de entender melhor sua história. E é a partir do terreiro que a pessoa se entende digna de uma memória, que muitas vezes nem ela mesma acessou. Eu me emociono com isso. Percebo. Eu ouço, já acompanhei muitos eventos aqui à frente, que está sendo lançado agora, mas que já teve outras vertentes também, desde 21, e sempre me emociono quando eu ouço as histórias de vocês e me coloco nesse lugar de poder entender, conhecer, né, parte dessa história e da transformação mesmo que as pessoas falam, né, como eu era antes de conhecer o terreiro e como eu sou agora, né, estando naquela comunidade, visitando, participando. Então é uma experiência que eu acho que todos nós temos que abrir o nosso olhar mesmo porque acho que não tem como a gente dissociar os terreiros, os quilombos da história do Brasil, da história miscigenada do Brasil, não só da história do povo negro. Eu tenho traços aqui, não sou uma mulher negra, mas tenho traços. Meu pai é um homem negro, meu marido é um homem negro. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de poder entender que nós somos todos irmãos, né? E fazer parte desse coletivo também é um aprendizado importante que precisa se tornar político. É um movimento que vocês transformam em política.
né? Até para honrar esse passado e essa ancestralidade que não teve, que não pôde ser ouvida. Não vou mais falar que não tem voz, que não pôde ser ouvida, né? Como é que isso, como é que a frente, você falou que está visitando o estado inteiro, Ana, como é que a frente vai e pretende trabalhar, não só em trazer todo esse povo lindo para cá, que é lindo quando vocês vêm, mas ir também ao encontro, como é que vocês estão acompanhando esses casos de violência, mas o que de fato essas comunidades têm precisado, como é que está esse movimento institucionalizado, digamos assim, através do trabalho da frente? A gente está agora no processo de fazer uma comissão, né, voluntária, porque a frente, ela, para além dos parlamentares, ela também tem a sociedade civil. E a gente tenta organizar a partir desse espaço ali. A gente fez essa audiência nos últimos 15 dias, já nem lembro mais a data, não vou colocar temporalidade. A gente fez essa audiência recentemente e a partir dela a gente resgatou, pegou esses relatos e vai transcrever, e vai abrir denúncias, mas ao mesmo tempo tentar dar uma força da frente para que esses relatos, para que essas denúncias sejam, né, de fato apuradas, para que o caso da mãe Bárbara não passe apenas no velamento e fique ali no BO e não tenha o inquérito aberto. Então a gente quer muito fazer e dar essa força para que esses processos realmente andem. A frente também, ela tem esse intuito de trazer mais formação, né, para os nossos. Então, a gente pretende aí brevemente lançar uma cartilha, onde a gente consiga, que já tem, né, tem uma frente nacional, que ela já tem uma cartilha, a gente quer trazer para o estado de São Paulo, né, uma cartilha mais voltada para esse debate sobre as religiões de matriz africana, mas também sobre a nossa cultura, sobre os nossos territórios, sobre como a gente se identifica nesses espaços, né. Acho que a gente tem aí um grande trabalho para fazer, e que não vai ser fácil, que a gente vai precisar de muita força, de muita ajuda, principalmente dos parlamentares aqui da casa, para fazer com que as coisas andem, né? Então, estamos andando, estamos caminhando e tem muita coisa para fazer. E essa ideia da cartilha, ela vai de encontro àquilo que a gente comentou, que é a preocupação em educar também, né? Em mostrar esse lado da consciência que eu colocava aqui, que é importante. Eu acho que a cartilha deve trazer esses elementos até para quem desconhece o assunto e se preocupar também em relação ao quanto vocês merecem e já têm essa representatividade, mas precisam de fato, como você falou, de ações concretas, né? Agora, David, você que ensina, que é um mestre no assunto também, um estudioso do assunto, o quanto esse movimento é importante para fazer, assim, por exemplo, um mapeamento Brasil, não sei como é que estão esses dados. Existe um mapeamento de quantos territórios tem lá o terreiro, onde esses terreiros estão, quantas pessoas? Como é que é feito? Existe alguma coisa nesse sentido dentro da universidade ou por vocês mesmos? Para a gente poder entender também o perfil dessas pessoas, porque a necessidade, eu imagino, não é só no âmbito ali do terreiro, mas ela é da comunidade que está em volta também. Muitas vezes as pessoas têm necessidades que precisa vir para a ponta política, de articulação para poder acontecer. Existem mapeamentos diversos. Tá. Geralmente no âmbito municipal, isso acontece muito. Então, se você visitar as cidades mais isoladas, tanto a própria São Paulo, mas Guarulhos, Caieiras e as cidades mais distantes de São Paulo, interior de São Paulo, fazem esse mapeamento para entender como que estão localizados esses terreiros. Mas é importante, como diz a minha mais velha Adriana de Omolu, é importante a gente discutir território das comunidades de axé. É importante a gente pensar que esses espaços não são espaços, instituições alocadas em uma edificação física e ali tocam os seus trabalhos. O território do povo de axé é um território que deve ser preservado e mais patrimonializado. O território do povo de terreiro é um lugar que não é só onde está instalado o terreiro, é onde o terreiro se cresce e se faz, então quanto uma árvore que se planta, que não se move um terreiro de lugar. Então é importante a gente chamar, por questões enquanto leis, pautas a serem discutidas a respeito dessa territorialização. E se a gente discute quilombo, é importante também discutir preservação desse povo, que é o povo que está sob ataque.
Então, mapear os terreiros faz com que nós entendamos da necessidade de discutir urbanização, inevitavelmente. E aí a gente vai para um outro escopo. A gente pode discutir plano diretor, a gente pode discutir o governo de São Paulo, e a gente tem que discutir uma série de questões que vai fazer com que o terreiro necessite ser desagregado da ideia de espaço unicamente religioso. Isso se discute na academia. A tradução desses territórios enquanto espaços de reconstituição identitária, de reunião familiar, assim então devem ser preservados tais quais os quilombos. Para isso, uma lei à parte. Então, discutir a preservação desse povo, tanto a partir da sociedade acadêmica, quanto a partir da sociedade religiosa, é de profunda necessidade, visto que nós estamos, como a gente está dizendo aqui, sob ataque. É fundamental discutir a permanência das comunidades tradicionais de terreiros a partir dos locais aos quais elas estão instaladas. E, para além disso, essas são as comunidades que produzem cura para a sociedade. Umbanda significa arte de curar. E essa cura se dá em diferentes aspectos. Voltando um pouco na fala anterior, encontrar a sua ancestralidade é parte de uma cura. Sim. Encontrar uma memória perdida é parte de uma cura. Poder exercer sua religião, sua liberdade de culto, é resguardo que está garantido pela Carta Constituinte. E é isso que as comunidades não conseguem estabelecer, de fato. De novo, quando a gente fala de mapear os terreiros, nós estamos falando de entender quais são as violências acometidas por tais. Quando a gente discute urbanização, urbanidade, a gente precisa colocar em xeque que há comunidades que são tradicionais e seus territórios precisam ser respeitados. Tanto pela polícia, que precisa entender a forma de se abordar um espaço religioso, tanto pelo conselho tutelar, tanto pelo prefeito, subprefeito, governador, e entendimento até propriamente da comunidade. O vizinho vai precisar entender que ele não está discutindo com uma igreja. O hospital vai precisar entender que ali, por mais que não seja um padre que tem livre acesso ao hospital com o nome de santo, o babalorixá tem o mesmo direito, resguardado pelo menos em lei. E aí quando você traz a ideia da discussão da pauta a partir da universidade, a gente precisa, como diz a Ana, dar um passo antes. A gente precisa falar sobre a presunção e a garantia da permanência das leis que já estão em voga. A Lei 10.639, a 10.639, tão conhecida, garante o ensino, e não é como a fala é destituída por muitos parlamentares que dizem que nós queremos ensinar a religião africana dentro das escolas. Isso é um engodo, isso é um equívoco. A 10.639 não presume a ideia de ensinar religião. A gente fala sobre ensinar cultura. E nossa cultura não é religiosa. Nossa cultura é tradicional. Quando o povo de terreiro fala sobre orixá, nós não estamos falando sobre religião. Nós estamos falando sobre aquilo que constitui valor ao indivíduo. E é muito além. E aí é curioso, porque se eu ensinar sobre Thor, sobre Eros, sobre deuses gregos, sobre mitologia, aí é válido. Por quê? Porque é mitologia. Se eu falar sobre Exu, Xangô, Preto Velho, Maria Padilha, aí é macumba. Aí não serve. Então, a gente precisa falar sobre educação de cima para baixo. Porque a gente discute educação de base. Mas talvez a educação que a gente deve discutir é a educação das pessoas aqui da LESP, dos parlamentares aqui da LESP. E a gente fala sobre um outro lugar da educação, né? Não a educação de base. Sim, porque a educação não está só na escola, né? Exato. E ela não é só imposta de cima para baixo, né? A base também ensina para a base. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente está caminhando para os nossos minutos finais, mas eu queria deixar o espaço aberto para você, Ana, falar desses impactos também que vocês acompanham. Não sei se a frente também já está atenta a isso. Aqui em São Paulo a gente tem o caso clássico da Bela Vista, né, do bairro do Bexiga, que está passando nos últimos anos por essa intensa evolução urbanística e que existe eu vou chamar de apagamento histórico, de
tentativas, né, de você não preservar monumentos, enfim. E existe um movimento de resistência, como você falava, né, quando o ataque existe, a resistência também vem muito forte para que isso seja preservado. Mas isso é só apenas um símbolo, né? Eu estou falando da construção da linha laranja do metrô, que tem ali previsão de uma estação, e existe ali um movimento para permanecer, dar um nome da estação e fazer essa justa homenagem. Mas em outros aspectos, eu imagino que isso também atrapalha, e o quanto a legislação, você que está inserida aqui no contexto legislativo, a legislação também precisa prever essa permanência, essa não violência, antes de tudo, para a gente poder garantir que essas pessoas tenham esse direito constitucional de fato cumprido. Tem uma perspectiva que já começa tudo errado, né? A construção da cidade, a forma como a cidade está estabelecida. A gente percebe que os planos, os planejamentos não são feitos para preservar a memória. E a partir disso, também a forma como vai se organizar os metrôs são importantes para a população, principalmente da periferia, para acessar o centro. Mas a forma como se faz é uma forma que ela não está posta para preservar nada. Então já começa por aí. E aqui a gente tem também, né, o governo do estado de São Paulo, ele é atrelado principalmente a ideias que não têm uma presunção de preservar nada. Então, a gente está começando mal, mas ao mesmo tempo, esses movimentos que se articulam, como o Saracura Vai-Vai, que organiza ali o quilombo, que organiza ali, né, a história do que foi o quilombo, né, do Saracura, mas também a resistência da própria escola de samba da Vai-Vai, que também tinha ali tinha sua sede e o seu espaço foi violado, né? Então a gente sabe disso, mas também, né, a gente tem outros territórios que são territórios tão à mercê dessas problemáticas, a própria Liberdade, que é na capital de São Paulo, ou até mesmo se a gente for falar da região metropolitana, a gente tem em Carapicuíba um processo brutal acontecendo, que é um processo que teve no terreiro de mais de 30 anos, que foi tirado do seu lugar por uma obra da prefeitura. E qual que é a intenção de se fazer isso? Você leva uma obra de desenvolvimento, ou que vai fazer algum tipo de modificação importante na cidade ou no estado. Você está fazendo isso, mas ao mesmo tempo você não conversa, você não articula, você não preserva o que tem ali. Imagine você destruir um assentamento de algum. Sabe o vácuo que fica na mente de quem plantou aquele assentamento ali? Sim. A identidade que foi roubada e passar o trator simplesmente sem nenhum pudor. Imagine se fizessem isso com a igreja aqui, sei lá, da Penha, se fizessem isso com a igreja da Sé. Com o Borba Gato. Com o Borba Gato. O Borba Gato Então, você roubar a identidade das pessoas é algo que está pressuposto nesse sistema e na forma como a gente está hoje. E é isso que precisa mudar. É isso que precisa mudar. A gente tem um projeto que é um projeto importante, que é o SP Solo Preto Indígena, que fala sobre a questão da memória, da história e da gente começar a homenagear os nossos, não somente os nossos algozes, como o próprio Borba Gato, ou aqui perto da Lespe, a Estátua dos Bandeirantes. Então, a gente tem uma grande batalha para se fazer e eu espero que a gente consiga fazê-la e ter não somente, né, ter meia dúzia de pretos e pretas aqui na Lespe, mas que num futuro próximo a gente consiga ocupar esses espaços para fazer essa transformação. Perfeito. Essa é a nossa convidada de hoje, conversando com você. Ana Laura, participante do Movimento Pretas, em conjunto então com a deputada Mônica Seixas do PSOL. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço também ao David Dias, sacerdote de Umbanda e pai de santo no terreiro Aruanda, em São Paulo. Ele que é um estudioso do assunto e ajudou a gente também a entender mais sobre a importância e a relevância que o trabalho de vocês tem, político, religioso, enfim. Agradeço você também que esteve conosco nessa edição do Alesp em Pauta. A gente vai ficando por aqui. A mim você encontra na programação da Rede Alesp. Todo o nosso conteúdo está no canal da Alesp no YouTube. Um abraço forte e até a próxima.